Irmãs, louvado seja Deus. Como o Senhor é bom, né? Ele é maravilhoso. Quando o Senhor trouxe carga no meu coração sobre esse assunto, que nós vamos falar nessa manhã, que é um assunto que eu tenho certeza que as irmãs já ouviram sobre isso. Foi depois de que uma irmã havia sido convidada e ela não pôde estar entre nós essa manhã, e em oração juntamente com Karina, o Senhor trouxe carga ao meu coração sobre o assunto que nós falaremos esta manhã. E que desde o início aqui foi confirmado, né, pelos louvores que foram tirados. Eu queria abrir a Bíblia com as irmãs em Êxodo capítulo 19. Sobre questões do que foi falado aqui, até o testemunho de Dani, né? Sobre encorajamento, sobre a gente desanimar. Há muito tempo atrás eu estava lendo um livro que eu não me lembro agora se foi de Sparks ou se foi de Spurgeon. E tinha uma parte do livro que ele falava sobre questões espirituais em localidades. E ele dizia assim, que um homem ele quis dizer um ser humano, posicionado em Deus, basta para que aquela localidade possa desfrutar de uma vida do Senhor. E aquele homem, aquele ser humano, homem ou mulher, né? Aquele servo ou serva do Senhor, bem posicionado em Deus, obediente a Deus, ele traria impacto não só na assembleia onde ele reuniria, mas também em todo lugar onde ele estivesse. Naquele dia que eu li aquilo, eu fiquei impactada. Eu digo, basta uma pessoa posicionada em Deus para trazer impacto a toda uma assembleia. E aí, na verdade, eu pensando nisso, o Senhor me trouxe algo naquela manhã, lendo aquele livro há um tempo atrás, que era sobre quantidade. O Senhor me disse assim, filha, basta um servo ou serva com o coração disponível, aonde quer que você for, aonde quer que seja, que esse coração disponível, obediente, fará toda a diferença aonde quer que ele estiver. Então não é sobre quantidade de pessoas, é sobre em qualquer lugar, tendo pouco ou muito, Deus encontrar um coração disponível e obediente a Ele. E ali o Senhor falou aquilo comigo, e hoje eu falo isso para vocês. Às vezes a gente, quando ouve isso, a gente pensa, aquela irmã ou aquele irmão devia ser esse coração disponível. Não, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. O coração que Deus busca disponível hoje para obedecê-lo, onde você estiver, na assembleia, na localidade, no seu lar, na sua família, é o seu. Não é o da sua irmã. É você que está ouvindo a palavra. Assim como aquele irmão estava falando sobre um homem bem posicionado, e eu pensava sobre vida espiritual, e o Senhor falou para mim que não era sobre a quantidade de pessoas que estivesse ouvindo um pregador, mas podia ter uma multidão e não ter nenhum coração disponível. E podia ter uma quantidade menor de pessoas que queriam ouvir tanto a Deus, queriam ouvir tanto a voz do Senhor, corações tão sedentos e disponíveis para obedecer a Deus, que ali ele encontrasse uma serva do Senhor, e ele usaria aquela pessoa tremendamente. Então a diferença, irmãs, está unicamente em desejar ser usada por Deus. A diferença está em querer Deus. Por isso não depende de quantidade de pessoas. Depende de se o meu coração hoje, eu quero a Deus, eu estou disponível para Deus, é o meu coração, é a minha vida que eu quero colocar diante do Senhor, para que Ele me posicione para a glória dEle. É isso que nós devemos nos perguntar. É a minha vida que vai glorificar a Deus? É isso que eu quero? Porque sim, muitos não querem isso. Muitos estão satisfeitos com apenas uma salvação eterna, mas não querem viver para a glória de Deus. Então hoje eu já quero iniciar com essa pergunta. Você quer
viver para a glória de Deus? Você tem esse coração disponível para Deus te usar aonde quer que você esteja? Essa resposta só você pode dar ao Senhor. E que Ele encontre nossos corações disponíveis para Ele. Êxodo 19. Êxodo 19, versículo 9. As irmãs sabem que aqui o Senhor já havia liberto o povo de Israel do Egito, né? E eles estavam no deserto. E aí, no deserto, o Senhor, né, chama Moisés para falar para o povo. E aí, esse 19, versículo 9 diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem a eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis no seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Agora eu queria pular no versículo 16. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E sua fumaça subia como fumaça de um forno. E todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina crescendo de grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor Moisés ao cume, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, protesta ao povo, que não traspasses o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E agora eu quero pular para o capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Versículo 18. Ali o Senhor falou várias coisas com aquele povo, falou sobre os 10 mandamentos, e no versículo 18 diz assim: E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Até aí. Eu queria ter mais um tempo de oração, irmãs. Pai, nós queremos nesta manhã te louvar. Te louvar por tua presença, te louvar por tua misericórdia sobre nós, te bendizer por teu grande amor ter nos alcançado. Mas queremos também clamar ao Senhor, clamar o toque do teu Santo Espírito, clamar que o Senhor mesmo venha falar conosco nesta manhã, porque o falar do Senhor traz mudança. Falar do Senhor muda o nosso ser, muda a nossa história. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Ó Senhor, nos ajude nesta manhã, que de fato o Senhor encontre em nossos corações disponíveis a Ti,
disponíveis para te obedecer. Senhor, nos ajude. O assunto que será mencionado aqui é um assunto simples, mas ao mesmo tempo tão sério, Senhor, que pode mudar toda a nossa vida contigo. Então nos ajude nesta manhã, que o Senhor mesmo fale através de nós e em nós, para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãs, nessa manhã nós vamos falar de uma coisa que todas nós já ouvimos, como já falei aqui antes. Eu vou tirar aqui rapidinho. Eu me sinto mais à vontade. Eu gostaria de falar com as irmãs sobre intimidade com Deus, sobre consagração, sobre ouvirmos a voz de Deus, sobre buscarmos a Deus todos os dias. Quando eu estava meditando sobre isso diante do Senhor, e me veio essa palavra de Êxodo 19, quando o Senhor vem e tem desejo de ter um relacionamento com aquele povo. O Senhor vem e fala com aquele povo. E diz os termos que aquele povo não podia encostar. Mas o Senhor fala diretamente com aquele povo. E aí, o povo ouve, e o monte fumega, e há fogo, e há trovões. Eu fico imaginando aquele povo ali. E Moisés sobe, e Moisés desce. Só que aí, no capítulo 20, depois que eles ouvem aquelas coisas todas, os 10 mandamentos, eles temem por suas próprias vidas, pelo seu próprio bem-estar, pela sua própria comodidade. E eles dizem assim, capítulo 20, versículo 19: Fala tu conosco, Moisés, e ouviremos. Não fale Deus conosco, para que não morramos. É interessante, irmãs, que quando nós vamos falar de intimidade com o Senhor, falarmos de constância, não há como termos intimidade, relacionamento com Deus, se nós não ouvirmos o falar de Deus. A dificuldade que nós temos em obedecer, irmãs, não é só porque nós não queremos, mas muitas vezes é porque nós não ouvimos Deus falar. Nós não estamos com nossos ouvidos disponíveis a ouvir a Deus. Não é porque Deus não fala conosco, é porque nós muitas vezes não queremos ouvir. Que foi isso que aconteceu com o povo ali no deserto. E como é que eu vou ter um relacionamento com Deus? Como é que eu vou querer ouvir a Deus? Eu quero ter intimidade com Deus, mas eu não me disponho a isso. Eu não busco o Senhor para isso. Quando a gente começou aqui essa manhã, a gente leu Lucas, que fala que aquele que busca, encontra. Todos nós já ouvimos isso. Muitas vezes Deus deseja falar, mas nós não estamos ouvindo. Nós não queremos ouvi-lo. Aqui na palavra do Senhor, de fato, houve uma rejeição do povo de Israel para com Deus. E Moisés se tornou o mediador, a figura de mediador entre Deus e o povo de Israel. Que não era necessário. Não era esse o objetivo inicial do Senhor. Mas o povo não quis. O povo rejeitou. E aí você vai dizer assim, mas foi aquele povo naquela época. Só que não. Todos os dias nós fazemos isso. Quando nós escolhemos não ir ao Senhor. Quando nós escolhemos não ouvir o Senhor por meio da sua palavra. Quando nós escolhemos vivermos tudo o que nós queremos e darmos o resto do nosso tempo ao nosso Deus. Não tem como sermos mulheres, irmãs, consagradas e disponíveis a Deus se nós não temos tempo para ler a palavra do Senhor. Se nós não buscamos a palavra do Senhor, que está disponível para nós. No versículo 19, no capítulo 19, quando nós vemos ali que o Senhor manda santificar o povo e lavar as vestes, é uma figura da questão da impureza. Naquela época não havia ainda sido instituída o sacrifício de animais. E aí o Senhor manda lavar as vestes, para que aquela a impureza do povo fosse retirada para estar na presença do Senhor. Hoje, nós sabemos que houve um sacrifício único. Amém? E esse sacrifício único e perfeito, aceito pelo Pai, nos deu um livre acesso à presença dEle.
Amém? Nós temos disponível o sangue precioso que está no propiciatório. E este sangue nos limpa e purifica para estarmos na presença dele. Então nós não temos nenhuma desculpa de dizer, eu não queria lavar as minhas vestes. Nós temos o Espírito Santo de Deus morando em nós. Há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Remidor fiel. Então também não temos desculpa de dizer, não estou a fim de ir até Moisés, para que Moisés me leve ao encontro de Deus. Há um lugar, irmãs, completamente disponível para nós. Esse livre acesso todos os dias. Esse caminho que foi aberto por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós cantamos aqui, há um lugar. Esse lugar é para mim e é para você. Esse lugar é para toda filha e filho de Deus. Esse lugar é um acesso maravilhoso. Eu queria dizer para as irmãs que hoje de manhã, quando eu estava orando ao Senhor, fazendo meu devocional, né? E eu me recordei de uma época da minha vida, onde a minha mente era muito atribulada, e eu ouvia muitas coisas, e eu estava quase perdida em mim mesma, nos meus pensamentos e nas lutas que eu enfrentava. E eu me recordo que muitas vezes eu fui para o Senhor e dizia, Senhor, eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu vou conseguir perseverar, Senhor. Porque está muito difícil perseverar. Houve tempo, irmãs, que, não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, de eu sentir saudades da época de denominação. Era mais fácil. Não sei, as irmãs talvez não tenham vindo dessa... Nós viemos de denominação, reunimos 12 anos de denominação. E depois viemos para o reunir e estamos reunidos com os irmãos. 8 mais 5, 13, né? Glória a Deus, na soma eu estou bem. Então, nós estamos reunidos com os irmãos há 13 anos. Vai fazer. E houve lutas que eu passei, que eu disse assim, Senhor, saudade de viver aquele tempo lá, onde a cruz era menos dolorosa. E, irmãs, ir àquele lugar e encontrar o meu Senhor foi o meu lugar de socorro. E todos os dias ao Senhor, ler a palavra, que às vezes eu lia. Era meu único alimento, irmãs. Todas as manhãs, ir ao Senhor foi o meu socorro para não perecer. E mim mesma estava destruída. Me sentia inútil. Várias coisas. A gente recebe muito ataque também, né? Mas a gente sabe disso. E hoje de manhã eu estava orando e anotando a minha oração e dizendo, Senhor, obrigada porque o Senhor foi o meu descanso. Obrigada porque nesse lugar onde podemos nos encontrar todos os dias, foi o meu lugar de conforto. Eu chegava ali, mas eu descansava. Eu sabia que ali existia um Deus que sabia de tudo que eu estava passando, de todas as minhas mazelas. Mas Ele não me apontava para me destruir. Ele me abraçava e me carregava no colo. Ele me fazia forte e me dava mais um gás para eu perseverar e vencer o mal daquele dia. Porque o mal é por dia, irmãs, não é da vida toda, é a cada dia o seu mal. Aquela manhã com o meu Senhor era suficiente para Ele me dizer a palavra do dia para me sustentar. Eu não estou aqui, irmãs, para trazer os olhos de vocês para mim, não, está repreendido em nome de Jesus. Mas estou aqui para testemunhar de que existe um lugar para mim e para você. Existe uma presença para mim e para você que faz toda a diferença na sua vida e na minha. Eu estou aqui para dar testemunho disso. Então, irmãs, hoje nós temos um sangue precioso que nos habilita a estarmos diante do Pai. Nós temos um mediador, um Deus vivo, fiel. Não é ninguém morto, não. É um homem vivo. Uma pessoa viva que nos traz a essa presença,
que nos coloca ali. Nós temos uma palavra onde temos livre acesso a esta palavra. Essa palavra que é alimento para o nosso espírito, que é a força para o nosso homem espiritual. E muitas vezes nós não vamos até lá. Nós acordamos, fazemos o que desejamos, nosso planejamento, nos alimentamos de várias coisas, menos daquilo que vai exercitar o nosso espírito. Por que o Senhor trouxe carga ao meu coração sobre esta palavra, irmãos? Porque quando nós rejeitamos a Deus, nós podemos estar reunindo e não faz nenhuma diferença. Quando nós rejeitamos a Deus todos os dias em nossa vida individual, não há mudança em nossa vida coletiva. Você vai vir para os encontros, você vai estar nas reuniões, você vai estar no partido do pão, mas não haverá mudança em sua vida coletiva. E não é por causa do teu irmão, não. Porque tem que começar em você. Tem que começar em mim. Em mim. A minha vida individual com o Senhor tem que ser tão íntima e relacional que isso vai trazer impacto na minha vida corporativa, como assembleia. Será que nós, esta manhã, vamos dizer, Senhor, eu quero praticar pelo menos uma coisa que seja, que foi dita aqui hoje? Uma coisa que seja. Irmãs, sabemos que existem lugares que esta palavra, ela é tão escassa e proibida, que as pessoas morrem pelo prazer de ler uma folha da Bíblia. Uma folha. Mas nós temos um livre acesso a ela e deixamos ela semanas no mesmo lugar. Dias. Quando fazemos isso, nós estamos rejeitando a Deus. Porque não é por falta de tempo, irmãs. Vamos ver hoje aqui que não é por falta de tempo, é por falta de prioridade. Quer ver? Quanto tempo você passa nas redes sociais? Quanto tempo sua mente é estimulada a você ficar vendo aqueles vídeos, pequenos vídeos onde sua mente é estimulada constantemente e você não percebe, mas está se viciando, porque ali há vários estímulos na sua mente, seus neurônios vão constantemente sendo estimulados e você vai se viciando nisso, tanto que você não consegue. Você está com o seu celular perto, você vai lá abrir, para olhar a sua rede social. Não está nem, você está fazendo outra coisa, mas você vai lá. Isso é vício, irmão. Vício. Que você ainda não identificou que você está viciada nisso. Que a sua mente foi tão estimulada que precisa mais um pouquinho daquilo ali. Vamos dizer que você não ande nas redes sociais. Ah, mas você gosta de passar um tempo em frente à TV. Isso, irmãs, eu estou falando de começar de mim, viu? Eu não estou fora, não. Estou nem. Você passa um tempo em frente à TV, você assiste um filme, você assiste uma série. Cada série tem, em média, episódio que chama, né? 1 hora, né? 1 hora cada episódio. E tem série que tem não sei quantas milhões de temporadas. Gente, é muita paciência para assistir esse negócio. Enfim, mas tem gosto para tudo. Eu gosto de assistir filme, não gosto de assistir série. Quanto tempo a gente perde assistindo um filme de 2 horas, 3 séries de não sei quantos episódios? Mas a gente não tem tempo, não é isso? Vamos lá, Ana, você não sabe da minha realidade, eu trabalho o dia todo, eu trabalho noturno, eu não sei o quê, eu não tenho tempo. Tá bom. Levante a mão aqui quem já saiu de manhã cedo para fazer exame de sangue. De manhã cedo para fazer exame de sangue, todo mundo já saiu, não foi? Rapaz, você teve que acordar antes do seu horário, você teve que se arrumar, você teve que ir para um laboratório, você teve que ficar lá um tempo, depois você foi para o seu trabalho. E não é que você não morreu por causa disso? Você não morreu por causa disso. Por que você não pode acordar um pouco mais cedo para você se dedicar à leitura e à oração, para você se encontrar com o seu Deus, desfrutar da presença dele, exercitar o seu espírito e depois você ir trabalhar? Vamos lá, Ina, você não sabe da minha realidade, eu trabalho muito, eu trabalho por turno. Legal. O outro turno, quando você chega, você está cansada, você vai dormir. Não é isso?
vai, porque você trabalhou de noite, ou você trabalhou de manhã muito cedo, e você saiu de madrugada, não me copie, tá? Não sei o que. Ótimo. Por que você não conseguiu chegar em casa, você comeu, tomou seu banho, ou então você tomou seu banho e foi deitar? Ao invés de você fazer isso primeiro, você não foi exercitar o seu espírito? Irmãs, não é falta de tempo. É falta de desejo pelo Senhor. É falta de querer esse Deus. Sabe por quê? Tudo aquilo que a gente quer, a gente se dedica. Quando a gente quer perder peso, a gente faz dieta. Mesmo que seja por uma semana, duas, a gente começa a ver o resultado e a gente para. Quando a gente quer ficar com o corpinho malhado, a gente malha. Quando a gente quer ganhar um dinheirinho a mais, a gente faz alguma coisa para ganhar aquele dinheirinho. Quando a gente quer ir fazer uma compra, a gente se levanta, sai. Quando a gente quer comer, a gente está em casa, a gente levanta, faz a comida. Então você morre. Você quer beber água, você levanta e bebe. Porque a gente faz aquilo que a gente quer. E eu gostaria de que você meditasse aí e perguntasse a você mesmo: por que eu não quero Deus? Ao ponto de buscá-lo. Porque tudo que eu quero, eu faço. Por que eu não quero Deus ao ponto de buscá-lo todos os dias? Eu sei, irmãs, que a consagração não vem só por meio da palavra. Mas a palavra, ela nos limpa e nos leva a retirarmos, a nós nos identificarmos em consciência, a colocarmos diante do Senhor, renunciarmos pecados que estão em oculto. A palavra é uma lavagem regeneradora. Lá em Apocalipse 7 vai dizer assim que os vencedores venceram e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e permaneceram até o fim. Como você vai saber o que você precisa confessar diante do Senhor, se arrepender e deixar, se você não lê a palavra? Quando a palavra ela vai entrando, irmãs, é luz para a nossa vida. E você começa a identificar as ervas daninhas que estão impedindo você de frutificar para o Senhor. Você entende por que é que você se ira? Você entende por que você tem inveja? Você entende por que é que você alimentou a inveja e isso gerou um ciúme? Você entende por que é que esse ciúme levou você a se irar e pecar? E começar a viver de conveniência e interesse. Por meio da palavra, irmãos, é que nós percebemos aonde estamos nos levando a alimentar pecados. Então é por isso que eu não quero Deus. Eu não estou afim de deixar algumas coisas. Vai me dar muito trabalho. A partir do momento, irmãs, que nós vemos a necessidade que nós temos de Deus, quanto mais entendemos quanto necessitamos dele, mais buscamos. Quando você entender que é só Deus que vai fazer você permanecer de pé, você nunca mais deixa de ir lá. Porque ao você se desviar, vai ser com certeza o caminho da desgraça. O caminho da queda. E às vezes você se pergunta por que é que você não deixa aquele pecado que tem nas mentes te assedia todos os dias. Você tem ido à presença do Senhor? Aquele pecado que tem nas mentes tem te assediado e você tem reclamado de Deus. Senhor, eu não consigo me libertar disso. Mas aquelas frases, né? Está ouvindo a palavra, o irmão está ali ministrando, pregando, você está ali recebendo a gota que já foi buscada por alguém, porque não foi você que buscou. Fazer como o povo de Israel falou: fala tu conosco, Moisés. É assim que a gente faz. A gente não busca o Senhor a semana toda, chega no domingo, acho que alguém a palavra boa de algum pregador, e a gente se satisfaz com aquilo ali, aquela gotinha que a gente bebe, a gota da gota, que já foi buscada por alguém.
A gente vai dizer, Senhor, mas eu tenho ido tantas vezes, eu tenho orado, que aquele pecado não me deixa, eu caio toda hora naquilo. Por quê, irmãs? Será que de fato é remorso ou é arrependimento? Nós temos trocado ouvir a voz do nosso Senhor, ouvir a voz do nosso Senhor, para ouvirmos irmãos ou irmãs que buscam o Senhor. E por isso a nossa vida, ela não muda. Só há, irmãs, uma forma de eu e você sermos transformadas todos os dias. Atos 2 vai dizer que é primeiro na doutrina dos apóstolos. Palavra de Deus. Romanos 12 vai dizer que não há como você transformar a sua mente e dizer não às coisas deste mundo se você não renová-la pela palavra de Deus. Como você vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida se você não vai e renova pela palavra de Deus? Porque Romanos vai dizer que eu só posso conhecer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, se eu renovar a minha mente, se eu transformar a minha mente pela palavra de Deus. Mas o que é que acontece hoje? Eu me sinto satisfeita em me moldar muitas vezes nas coisas deste mundo. Ninguém deixa de trabalhar quando tem carteira assinada ou não, ou até autônomo ou não, quando precisa receber o dinheiro todo mês. Porque precisa receber o dinheiro. Mas deixa de ir à fonte de vida eterna. Além da palavra, irmãs, sabemos que a consagração, ela também vem por meio de oração. Orar é falar com Deus. Assim como eu estou conversando com vocês aqui agora, nesse tempo de comunhão. Assim como eu converso com Dani, conversei com, como eu estava falando mais cedo, conversei com Manuca hoje de manhã, quando eu converso com Ben as coisas da casa de manhã. É isso que você faz com Deus. Isso é oração. É você falar com Deus. Sim, é dar bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, Senhor, estou aqui. Ó, Senhor, eu vou ali. Ó, Senhor, não vou mais. Essa semana eu estava jejuando, irmãs. E eu sofri um ataque tão grande que parecia que eu estava com doente. Doente, do nada. Eu estava ótima. Acordei já no jejum e tal, não sei o quê. Quando eu me sentei na mesa, eu comecei a passar mal. E aí, o que foi que eu fiz? Oração. Comecei a orar. Eu não conseguia ler, eu estava passando mal, sentada na cadeira, quase caindo. Eu comecei a orar. Senhor, me segura que eu não estou conseguindo. Senhor, me sustente. Senhor, comecei a clamar. Senhor, me ajude. Senhor, eu não vou ceder. Senhor, me ajude, eu não vou pegar aquele sal. Senhor, eu só vou beber água. Parecia que minhas forças estavam esvaindo. Eu comecei a clamar. A gente precisa falar de jejum, irmãs, viu? A gente não fala, porque ninguém pode saber que a gente está jejuando, mas se a gente não falar, a gente vai ouvir de quem? Você não sabe quantas horas que eu jejuei, quantos dias eu jejuei, quem sabe é o Senhor. Não precisa, né? Já passou, inclusive. O que acontece? Eu comecei a orar, irmãs. Foi a arma que o Senhor me deu ali naquele momento. E eu comecei a clamar, dizer, Senhor, me sustente, me fortaleça. O Senhor é a minha força. Quando eu percebi que eu estava numa batalha espiritual, eu comecei a repreender. Está repreendida em nome de Jesus. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Comecei a usar a arma do Espírito, a palavra de Deus. Se você não vai lá, como é que você vai usar os versículos como a espada? E comecei a lançar. Daqui a pouco eu me deitei no sofá. E respirando e orando. Daqui a pouco eu voltei. Eu vou ter meu tempo de comunhão com o meu Senhor. Sentei lá, li a Bíblia. E aí, nesse dia, irmãs, já tinha marcado meu tempo, minha hora de pregar o jejum. Nesse dia, eu recebi, perdi as contas, mais de 10 ligações de problemas nesse dia. Uma dentro da outra. Que eu não conseguia atender. Eu tinha que ligar depois. O que é que a gente precisa entender?
que a oração, a nossa relação com Deus, vai nos ajudar em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Então, essa manutenção vai dizer que orai sem cessar. Você não vai ficar o tempo todo andando, não, eu estou pegando um buzu, estou de véu, eu estou lá. Não, irmãs, você está de buzu, você está no metrô, é porque na minha época era buzu, né? Desculpa, estou exato. Você está de metrô, você está de carro, e você está ali falando com o seu Senhor. Se você tivesse com alguém do seu lado, você não estava conversando? Você não vai, você não vai, né? Você vai conversando. Se você estiver dirigindo a Alane com sua amiga Andressa, você não vai conversando com ela no carro e pererei, contando as novidades, e chublá, não é isso? Pois é assim que a gente faz com Deus também. No carro, no metrô, no trabalho, você está me orando em espírito. Você está me exercitando o seu espírito. Você está ali fortalecendo a sua intimidade com Deus. Quando você conta as coisas à sua amiga, ela não fica sabendo tudo de você tudo dela? O laço não vai sendo fortalecido? A mesma coisa com o nosso Senhor. Quanto mais você ora, irmão, mais o seu laço com Deus e relacionamento é fortalecido. Por isso há diferença sobre vidas rasas, superficiais e vidas profundas e íntimas. A começar em mim, viu, irmãs? O único aqui referencial é Cristo Jesus. E é para que nós olhemos para Ele, para o acesso que Ele nos deu ao Pai. Então, como é que esse relacionamento ele vai ser fortalecido se eu nem sequer falo com Ele? Ou então só vou lá com minha listinha de pedidos? E sobre isso eu queria salientar uma coisa aqui, irmãs. Recebemos várias pessoas em nossas casas. Jovens, adolescentes, crianças. Muitos aqui recebem. E, além disso, na vida da igreja, em comunhão, nos ajuntamentos, na vida que segue, que é a vida normal da igreja, orgânica. Entenda que você é um testemunho para os adolescentes e jovens, para os irmãos que estão ao seu redor. Você consegue entender isso? Então, se sua vida é rasa, é superficial, aquele jovem, aquele adolescente, ele vai saber para que ele vai te procurar. Ele sabe que algumas coisas que ele vai precisar, ele não vai encontrar em você. Se sua vida é mais profunda, e ele está com dúvida, questões da palavra, ele sabe a quem me procurar. Eu estou mentindo, irmãs? Não é só jovem não. Dani trouxe esse ponto importante. Não é só jovem, o adulto também. Eu estou mentindo? Então, pensa aí, você. Pensa aí. Você é da parte que a galera procura quando não é nada sério? Você é da parte que a galera procura para saber coisas do Senhor? Ou você é da parte que a galera procura quando precisa de ajuda? Porque tem gente que vai só tirar uma dúvida com você porque sabe que você conhece a palavra. Tem gente que precisa de ajuda emocional. Está perdido ou perdida e procura alguém. Em que esfera você se encontra? Em que esfera desse testemunho você se encontra? Sim, eu quero te dizer que Deus usou a mula de Balaão. Ele vai usar você. Ele vai me usar quando um filho ou uma filha do Senhor estiver precisando e você estiver ali naquele lugar. Mas isso é uma exceção, irmãs. Várias mulas foram usadas? Eu vou perguntar de novo, porque pode ter sido que tenha na Bíblia, não sei. Várias mulas foram usadas? Foi uma só, não foi? Em um caso específico, não foi isso? E somente esta é uma exceção, não é a regra. Não é a regra de vida eterna. Se nós continuarmos, irmãs, na vida da igreja de modo superficial, nós não temos como querer depois exigir dos nossos irmãos de responsabilidade, dos varões, dos nossos maridos,
de que tem que me conduzir a Deus. O acesso é livre e já está aberto. E não é por meio de nenhum irmão de responsabilidade, de nenhum líder de grupo, do marido, não. Foi por meio de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Já está livre acesso. E o corpo de Cristo é de homens e mulheres, não é só de homens. E esse corpo precisa funcionar, cada um na sua porção exata, para que haja edificação. Então, se eu não dou a minha porção exata, eu estou impedindo a edificação. Então, você também tem que ir. Há essa necessidade. E eu queria trazer um último ponto, irmãs, que é sobre o jejum. Eu confesso às irmãs que eu tenho muita dificuldade em jejuar. Primeiro de tudo, porque eu coloquei na minha mente que jejuar emagrece. E todas sabem aqui, a maioria pelo menos, que eu não quero emagrecer. É difícil. Ainda há em meus olhos muitas coisas erradas. E quando eu me olho no espelho, eu ainda não vejo muitas coisas que o Senhor fez para mim. Então eu tenho dificuldade, porque eu confesso diante das irmãs aqui, que os meus olhos não estão completamente limpos. Não porque o Senhor não tenha querido limpar. Tá certo essa frase? Tá. Não tinha... Tá certo, né? Porque não quis limpar, também tá certo, será? Tá certo? Pronto, é isso aí, glória a Deus. Não dei uma quebrada no português. Não porque o meu Senhor não tentou limpar algumas vezes os meus olhos, através da palavra. Mas porque eu mesma não deixei. Então, eu confesso que esses dias aí que eu peguei a virose, eu dei uma emagrecida. E isso é uma coisa que eu tenho em minha fraqueza e limitação, irmãos. De quando eu me olho no espelho e vi que emagreci, que eu conheço quando eu emagreço. 1 quilo, 2 quilos para mim faz muita diferença. Isso me trata. E aí o Senhor me trouxe um versículo que diz assim, Josué, capítulo 23, versículo 6. Josué 23, versículo 6 diz assim: esforçai-vos, pois, muito, para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. No versículo 11 diz assim: portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor, vosso Deus. Esforçai-vos, pois, muito. Há uma responsabilidade em nós, irmãos, e para nós. Algumas têm mais facilidade de jejuar, né? Mas o jejum faz parte da consagração. É um ato de humilhação. Você abrir mão de um alimento ou de várias refeições, de tempos e tempos, para você estar ali ouvindo a voz do seu Senhor, para você estar se enchendo dele mesmo. É também instituído na palavra de Deus. O próprio Cristo é um exemplo para nós. Ele jejuou 40 dias e 40 noites, e depois disso ele iniciou seu ministério. Nesse versículo de Josué, que fala sobre a gente se esforçar muito, fala que nós não devemos dar lugar à nossa vontade, irmãs. Pela minha vontade, pela sua vontade, você não acorda mais cedo, você não vai, você não lê a Bíblia, você não jejua, você não ora, mas você bate papo com qualquer pessoa. Se você parar num lugar ali, alguém te perguntar um negócio e dizer: ai, me conte aí, você já reúne aqui nessa igreja há quanto tempo? Você começa a conversar com aquela pessoa. Não precisa de muito, não.
Mas a gente tem em nossa mente de que Deus é tão misericordioso que a gente não precisa ir diante dele. Mas estamos, irmãs, quando pensamos isso, rejeitando, deixando de ganhar do nosso Deus, de nos encher dele e rejeitando o nosso Deus. Então, em Josué 23:6 fala: esforçai-vos, pois, muito para guardarmos e fazerdes tudo. Existe uma responsabilidade minha e sua, que não pode ser negligenciada. Se nós continuarmos uma vida negligente, vamos testemunhar dessa negligência o tempo todo. Seremos o testemunho de uma vida rasa e negligente. Porque tudo é visto, viu, irmãs? Tudo é visto. Nada está oculto. A palavra de Deus fala que tudo será revelado. E ainda neste tempo. Então, e no versículo 11 fala: guardai muito a vossa alma, para amardes ao vosso Deus. É estimular a sua alma para que você ame ao Senhor. É treinar a vossa alma para que você busque ao Senhor. É conduzir. O que é conduzir? É eu pegar uma pessoa, guiar até um determinado lugar ou coisa, até objeto. É conduzir a sua alma a este treinamento. E eu quero encorajar as irmãs que vai de pouquinho em pouquinho. Ninguém começa com 2, 3 horas. Não, vai de pouquinho em pouquinho. Comece indo 15 minutos diante do Senhor, 20, 30 minutos. E vai evoluindo para 1 hora. Você passar ali diante de Deus. Eu sei que tem gente que tem leitura rápida e fácil entendimento e lê um capítulo em menos de 1 minuto. Tudo bem. Mas desfrute da palavra. Aquilo chamou a sua atenção, anote. Regra de memorização é você anotar. Você anota. E você pede a Deus para que aquilo seja praticado na sua vida naquele dia. Senhor, me ajude a praticar isso aqui que o Senhor me trouxe hoje. Me ajude a desfrutar da tua palavra durante o dia todo. Eu recebi aqui, eu desfrutei aqui. Me ajude a desfrutar dessa palavra o dia todo. Até que amanhã eu vá novamente diante de ti me alimentar e buscar o maná. Me ajude. Ore. Tire dias para que você possa jejuar. Mas não com o objetivo de emagrecer. Com o objetivo de você ouvir Deus falar com você. Com o objetivo de sua intimidade crescer diante do Senhor. Senhor, eu estou fazendo jejum aqui, mas o objetivo, eu não sei se está correto. Seja real e verdadeira diante de Deus. Eu não sei se está correto, mas é porque eu queria crescer na intimidade contigo. Eu queria ser cheia do Senhor. Eu queria entender mais a tua palavra. Ó Senhor, se isso é uma barganha, me ajude a entender o que é barganha e o que não é. O que é troca e o que não é. Mas eu creio que o Senhor recebe essas horas de jejum. Esse tempo de jejum. Existiu um início, irmãos. Existiu uma disposição do nosso coração. Que de fato o nosso Senhor ele possa encontrar em nós essa disposição de termos uma vida constante. Foi louvado aqui hoje, né? Que há um lugar onde a inconstância não me domina. Esse lugar é na presença do Senhor. Quanto mais você vai, mais você quer estar lá. Porque nada se compara à presença de Deus. Você tem perguntas? Lá é o lugar das respostas. Você tem anseios e ansiedades? Lá é o lugar onde você deve colocar todos eles. Você tem desejos? O seu pai quer ouvir de você os seus desejos. Ele já conhece, mas ele quer ouvir você falar com ele. Você tem o prazer de deitar no colo do pai e dizer assim: Senhor, eu queria tal ou tal coisa. Se for da tua vontade, concede-me aqui. E você saber que aquele desejo, aquele pedido está no lugar certo. Porque se ele te conceder, porta nenhuma pode ser fechada.
Porque aquele abre, ninguém pode fechar. Você ter experiências para contar, testemunhos que louvam ao Senhor, e você receber uma palavra do Senhor naquele dia e dizer assim: Senhor, que palavra, né? E aí você vai trabalhar e chega lá, o Senhor te usa com aquela palavra para levar luz ao erro. Porque o seu depósito está cheio. Você tem ido buscar o maná. Você não está com dificuldade. Quanto maior a necessidade de entender que temos de Deus, irmãos, mais vezes nós iremos a perigo. Quanto mais desejarmos em nosso coração vivermos para glorificar o nome de Deus, mais iremos nos entregar a Ele. Mas se em nosso coração, em nossa vida, não há nenhum desses desejos, nós iremos rejeitá-lo. Nós iremos deixar para depois. Nós ficaremos ansiosos em tantas coisas. Encheremos as nossas mãos como Marta. E deixaremos de desfrutar, como Maria, a melhor parte. E que dela não será tirada. Às vezes a gente faz só o resto, mas que busquemos fazer a melhor parte para Deus. O melhor do nosso dia para Deus. O melhor do nosso tempo para Deus. O melhor de nossas forças para Deus. Que tenhamos o nosso prazer em buscar o reino, em buscar o nosso Pai Celeste. E volto a dizer, mesmo que sua alma não deseje, de fato, muito raro ela cooperar, só em um processo de treinamento, ainda assim, esse é o único lugar onde o seu prazer deve estar. Mesmo que você seja casada, ou mesmo que você seja solteira. Porque você pode me dizer que você é casada, as solteiras vivem de como agradar o Senhor. As casadas vivem de como agradar o seu marido. Como você pode agradar o seu marido se você não estiver cheia de Deus? Cheia do Espírito Santo. Um homem que às vezes não sabe o que você quer, graças a Deus nenhum deles são videntes, nem tem prova de bola de cristal para adivinhar o que a gente está pensando, ansiando, desejando. Graças a Deus. Você precisa estar cheia do Senhor para viver um casamento pleno em Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Virão demais prazeres. Com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com quem está na sua casa. Porque você vai ter prazer em ver Deus sobre todas as coisas. Não há como você viver um casamento bom, você desejar coisas boas e desfrutar disso para os seus filhos ou para quem está ao seu redor, se você não está cheio do Espírito Santo. Se você não tem do Senhor. Se não há alimento no seu espírito, não é a sua alma que vai fazer você desfrutar de coisas boas. Porque ela oscila o tempo inteiro. A sua alma oscilante vai levar você a pecar o tempo todo. Mas se você alimenta o seu espírito, se você tem de Deus, mesmo que a sua alma tente te desviar para a direita ou para a esquerda, Ele te fará permanecer. E quando você resvalar, Ele levantará você. Ele te sustentará. Que o Senhor nos ajude a nós ansiarmos por esse Deus maravilhoso todos os dias, a sermos mulheres consagradas, cheias da palavra, cheias do Espírito, cheias mulheres de oração, mulheres que se consagram em jejum, a começar em mim, em nome de Jesus.
mulheres que de fato entendem sobre o que é tempo e prioridade, discernem as batalhas espirituais que nós enfrentamos para que nós possamos estar diante do Senhor. Mulheres, filhas, servas do Senhor, que de fato amam o nosso Deus, para a glória do nome dele, em nome de Jesus.